Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O semear é um princípio de Deus. É a glória de hoje, é a palavra de hoje. O semear é um princípio de Deus. E eu recebo você acordando, despertando, em um nome de Jesus, para esse princípio, o semear. Você vivendo a obediência do semear, dízimos e ofertas. Essa obediência a Deus é muito importante, abençoados. A obediência que você deve ter ao semear. E com Bíblia, a gente vai ver tudo isso. Ah, pastor, deixa eu resolver primeiro os meus problemas. O senhor está falando aí de semear. Deixa eu primeiro resolver os meus problemas. Depois eu vou ser um dizimista fiel, um ofertante fiel. Não, não faça isso. Você não pode resolver sozinho os seus problemas. Você não pode resolver as coisas com a sua força. É com a força de Deus, em obediência à palavra dEle, aí esse Deus vem e arruma toda a tua vida. Não é só a vida financeira, é toda a tua vida. É você na força dEle, em obediência à palavra dEle, meu amado. Veio adorar a Deus, na hora do louvor, aproveite esse momento. Se apegue a esse Deus. Curta o seu Deus. Não fica preocupado. Ah, meu Deus, e aquela questão? Será que vai se resolver? Calma. Confie. Receba, tem anjos contigo. Tem anjos ministrando. Reina em vida, abençoado de Deus. Amém. Aproveite o seu momento de adorador. Louve ao seu Deus, porque a sua adoração, o seu louvor é uma oração. No momento que você está louvando a Deus, você está orando. Então, você deve curtir, viver esse momento, falar com o seu Deus mesmo, como sempre fazemos aqui. Recebo e conversar com o seu Deus. Procure viver um relacionamento com Deus. Seja íntimo do seu Deus. É assim que Deus arruma a nossa vida. Ah, pastor, eu estou cheio de problema. É dívida, é situação dentro de casa, é vida sentimental, é doença. Deixa eu primeiro arrumar a minha vida. Deixa eu zerar os problemas. Aí eu vou me dedicar para Deus, eu vou ser um fiel semeador, etc, etc. Não, faça agora. Adentrou na igreja, louve a Deus para valer. Na hora de dizimar, Senhor, sou dizimista, está aqui a minha fidelidade, a minha gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Dizimar é um ato de amor, é um ato de gratidão. Está aqui, meu Deus. Se está desempregado, Senhor, quero ser dizimista, quero ser ofertante da tua obra, Senhor. Dai-me, Senhor, um emprego, abre uma porta para mim, Senhor. Eu estou precisando e o meu coração está no Senhor, que é o abençoador, e não no dinheiro. Assim que eu receber o meu primeiro pagamento, Senhor, eu vou dar o meu dízimo, vou dar a minha oferta. Providencia, Senhor, porque é desejo meu ser um dizimista, ser um ofertante na tua obra. Na hora de ofertar, semeie. Se você tem muito, semeie muito. Se você tem pouco, semeie pouco. Semeie o que você tem, mas semeie. Faça a sua parte. Não deixe entrar em você interpretações de pregadores avarentos, ou de pessoas dentro de casa avarentas também, ou de colegas no trabalho que são outros avarentos também. O que importa é o que está escrito na Bíblia. A todo tempo, no livro de Gênesis, Deus fala, e Abraão obedeceu. E Abraão obedeceu. E Abraão obedeceu. E Abraão obedeceu. Olha para a vida de Abraão. Uma vida feliz e cheia de realizações.
Assim também eu declaro a sua vida, uma vida feliz e cheia de realizações. Mas para isso, a gente tem que estar mais atento ao que está escrito. Mas tem pessoas que olham para a interpretação dos outros, o que os outros acham. Se você deixa esse conceito entrar no seu coração, esse conceito ruim, isso vira um preconceito para com as coisas de Deus, e você para de congregar, você para de louvar, para de semear, por causa daquela pessoa que tem preconceito com relação às coisas de Deus, e principalmente com o semear. É uma vida atrapalhada, um coração enganoso, atrapalhando você, que também tem um coração enganoso, porque nós estamos em um corpo de carne, e a Bíblia nos ensina lá em Jeremias, cuidado, que o coração do homem é enganoso, e ele pode se enganar com outro coração que é enganoso também. Que perigo é esse corpo de carne que temos? E o vizinho que está do lado. O marido, a esposa ou o filho. Nós temos uma carne que fala, que milita, abençoado. Então, na hora de fazer as coisas para Deus, faça. Viva o momento da palavra. Bem vivido. Recebo, me ponho de acordo, tomo posse. Eu não tenho que ficar aqui desanimado, não. Eu não vou alimentar a tristeza. Tristeza não paga dívida. Recebo que tem anjos ministrando ao meu favor. Essa porta vai se abrir. Essa perseguição vai cessar no meu emprego. Porque Deus está dizendo que fará cumprir a sua promessa. Ele é justo. Ele é reto juiz. Olha, e quem está tendo a experiência do que eu estou falando sabe que o que eu falo é verdade. Se você sofre uma perseguição na vida e persevera na palavra de Deus, cedo ou tarde aquilo cessa. A caravana passa e você não é que deu certo mesmo? A palavra funciona, ela é eficaz. Paulo diz, é eficaz. Abençoado, de tanto você bater na porta, de tanto você declarar, Senhor, recebo, coloca os teus anjos, Senhor, ministra a meu favor, chega uma hora que a tua vez acontece. Chega o teu momento de tomar posse, abençoado. Mas é importante você viver as coisas e viver bem vivido. Congregue. Nunca deixe se esfriar a chama do congregar em você. Um ponto muito importante. Tem pessoas que pensam que pode ficar feliz sem vir à igreja. Ah, eu posso ficar feliz, eu posso prosperar, eu posso arrumar um namorado, uma namorada, eu posso ser feliz nesse namoro, nesse casamento, enfim, eu posso ter tudo sem ir à igreja. Isso é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. E só depois a pessoa percebe como ela já se iludiu. Tem muitas pessoas que já passaram pela ilusão da carne. Ah, eu posso ser feliz sem ir à igreja. Você fica de pé sem comer? Não. Não. Abençoado, quando você vem à igreja, a igreja alimenta você, para você ficar de pé. Amém. Glória a Deus. Assim como você não fica de pé sem comida, aí no bucho, na barriga, vamos falar grosso modo, também você não fica de pé, espiritualmente falando, se você não se alimenta da palavra de Deus. Você já percebeu que essa carne milita 24 horas? Ela quer colocar depressão em você, tristeza, mágoa. Olha a cabeça velha querendo ficar aí. E nós temos que tirar essa cabeça velha de ressentimento, de mágoa. Ah, eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Isso precisa sair de você. Em um nome de Jesus. Mente nova. Em um nome de Jesus. Tira essa cabeça velha e coloca uma mente nova aí no lugar dessa mágoa. É aquilo que Paulo diz na sua carta aos Colossenses. E também lá em Efésios, vamos pegar esse velho homem e jogar para trás. E nos vestir do novo homem, ou seja, de um novo entendimento. Um entendimento que ama, que perdoa. Sabe uma coisa, eu vou esquecer isso. Porque enquanto eu ando com essa mágoa, eu não durmo, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho sossego. O meu corpo está doído, o meu corpo está adoecido. Já estou tomando medicamento, daqui a pouco eu estou com uma sacolinha de remédio. Então, para tudo isso acabar, o perdão cura, o perdão renova todas as coisas. Amém? Amém. Então, congregar é muito importante. E Paulo disse, voltando aqui às considerações do tema, o semear é um princípio de Deus. Paulo disse que para eu colher, eu tenho que semear. Está na sua carta aos Coríntios. Diga, semear. Mas eu só posso colher se eu obedecer esse princípio. Como que eu posso colher se eu não semeio? Você só colhe se você planta, abençoado. Quem dá muito, recebe o quê? Muito.
Quem dá pouco, recebe pouco. Quem nada dá, nada tem para colher. E Paulo diz mais, que Deus só dá semente a quem semeia. Isso tudo está na Bíblia. E você sabe que está na Bíblia. Para pensar, abençoado. Deus dizendo, eu dou semente a quem semeia. Então, se eu não semeio, Deus não dá o quê? Semente. Uma pessoa dizer para mim que não entende isso, me desculpe, é mentira. É dificuldade da pessoa de se desapegar das coisas materiais. É a avareza que ainda reina no coração. Isso se chama avareza, abençoado. E a gente precisa ter um coração aberto de amor. Mais tem Deus para me dar do que eu para Ele. Para pensar quantas coisas você tem, quantas coisas você já conquistou nessa vida. Você sem saúde, você não é nada. Eu sem saúde, eu não sou nada. Você sem saúde, você que me ouve, você não é nada. Nós estamos vivos, graças a Deus. Davi foi bem-aventurado. Da tua mão recebemos e te damos. Tudo que eu tenho é graças a ti. Tudo que eu tenho é graças a ti. Então a gente não pode ter egoísmo, não pode ter avareza. Porque mais tem Ele para me dar do que eu para Ele, meu Deus do céu. É Deus que tem nos dado tudo. Então, quando chega o momento de viver o princípio da semeadura, não pode haver avareza. Se há uma necessidade na sua igreja, você não pode ter um coração endurecido. O seu coração não pode ser um coração endurecido, mas tem que ser um coração generoso para ajudar na obra de Deus. A igreja está precisando. E Deus prosperou a minha vida justamente para isso. Para eu dizer, eis-me aqui. Amém. Eu não posso ficar fora. Se Deus abriu uma porta para mim, me fez prosperar, é porque Ele conta comigo. Em o nome de Jesus, conta comigo. Agora vamos ao que Deus já falava acerca desse princípio, o semear. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 8, verso 22. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis 8, 22, diz o seguinte, acerca do princípio de Deus, o semear. Muita atenção, anote. E começa assim. Enquanto durar a terra, pense no que você está lendo. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, ou seja, semear e colher. E nós aqui já estamos no paraíso? Não. Nós estamos aqui ainda. Pelo menos eu estou. Acredito que você também. Não é um mal-assombro que está aqui diante de mim. São pessoas, né, vivas, que ainda estão num corpo de carne, graças a Deus, em o nome de Jesus. Ainda estamos aqui. E o que é que você precisa fazer enquanto estamos aqui, enquanto durar a terra? Semear para colher. Enquanto durar a terra, o cristão da graça tem que semear para colher. Você tem que aprender a viver isso, abençoado. Olha os princípios de Deus. Seguindo, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. São coisas que Deus estabeleceu. Diga, princípios de Deus. Então Deus está falando aqui o seguinte: enquanto durar a terra, meus filhos, vai haver dia e noite, frio e calor, e a lei da sementeira. Ah, mas o pregador da internet, o meu colega no trabalho, fala diferente. Isso aí é a interpretação dele, o que vale é o que está escrito. É o que está aqui. Enquanto durar a terra, vai haver sementeira e ceifa. O que foi revogado foi as ordenanças da lei de Moisés, que é um ponto que eu coloco aqui como observação muito importante. Isso que eu estou falando. O que foi revogada foi as ordenanças da lei de Moisés. Isso está descrito em Hebreus, capítulo 7, verso 18. E as ordenanças, dentre as muitas, era:
não coma isso, não toque naquilo. Guardamento de dias, festas, jejuns, sacrifícios, Páscoa, batismos, eram as ordenanças da lei de Moisés. Essa foi revogada. Não os princípios de Deus. Os princípios de Deus são leis eternas. Amém? Amém. Que percorreu o período da lei, passou pelo período da lei e permanece na graça de Deus. Como, por exemplo, é um princípio de Deus, é uma lei eterna de Deus, não matarás. Não é porque acabou a lei de Moisés que você agora vai sair matando. Ou vai. Não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e o semear e o colher. Isso percorre, isso passa pelo período da lei de Moisés, mas permanece nos nossos dias. Ou seja, Cristo vai à cruz e só remove as ordenanças, mas os princípios ficam. As leis eternas de Deus ficam. Porque se você disser que não fica, então, quando terminar essa reunião, você vai sair matando, você vai sair batendo no pai, batendo na mãe, furtando, adulterando, pintando, como diz o outro, o diabo a quatro, fazendo inferno na vida dos outros, com falso testemunho. Porque o que está na internet aí é uma verdadeira comédia em nome de Deus. São pessoas que não têm entendimento do que é lei e do que é graça. E que fica dizendo, isso é lei, isso é lei, isso é lei. E deixa de praticar aquilo que tem que ser feito. Que são os princípios de Deus. Os princípios de Deus permanecem abençoados. Você honrar teu pai e tua mãe permanece. Percorreu o período da lei, mas fica. O que não permanece é não toque nisso, não coma aquilo, como o livro de Levítico traz uma relação enorme. Não coma tal animal com pelo, e com escame, com isso, e com aquilo, que é impuro, é impuro, é impuro, você vai ver a relação, você não come nada. Não dá para comer um peixe sequer, porque é tanta proibição, então isso foi removido, foi tirado, porque fazia parte das ordenanças da lei de Moisés. Agora aquilo que é princípio de Deus fica, até o último dia de vida teu aqui. Você tem que ser obediente aos princípios de Deus. Ainda aqui em Gênesis, vejamos o que diz o capítulo 4, verso 3. A minha responsabilidade com vocês é muito grande. Deus é o Senhor da igreja, é o dono da igreja, mas Ele me confiou a responsabilidade de ensinar para vocês. E eu tenho que ter esse zelo, de ensinar letra por letra, palavra por palavra, pedir para você anotar, abençoado, abre a tua Bíblia, anota, acompanha, está escrito, verifica junto comigo. Para que você não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer. E assim diz o livro de Gênesis, capítulo 4, verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta a quem? Ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. O que é as primícias? Digo o melhor. O melhor, ele trouxe o melhor para Deus. Vai vendo o quanto Deus observa o que fazemos, cada passo que tomamos diante das coisas dele. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua o quê? Oferta. Isso agradou tanto a atitude, o coração de Abel e a oferta a Deus. Demais. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, como quem disse, está reclamando de quê? Nessa vida só se colhe o que se planta, meu filho. Porque andas irado? Está com raivinha? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás o quê? Aceito. Você só sofre nessa vida se você quiser, abençoado. Mas o caminho está sendo mostrado e revelado para você. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A própria avareza em seguida coloca a pessoa em sofrimento. Está vendo? E é Deus aqui falando. Agora eu pergunto para vocês. Havia a lei de Moisés aqui? Quando Abel ofertou, havia? Não.
Não, não havia lei. A lei de Moisés veio muitos anos depois. Observando aqui essa leitura, quando você ofertar em graça, não faça de qualquer jeito. Se você parar para pensar e analisar o que Deus está dizendo aqui, eu me agradei de Abel e da sua oferta, mas de você, Caim, eu não me agradei e também não me agradei da sua oferta. Eu não gosto desse jeito seu, desse pensar que você tem dentro do coração, e nem do que você faz para mim, não tem valor. Eu não gosto, eu não me agrado. Se você parar para pensar, abençoado, Deus te observa, desde o momento que você separa a sua oferta e depois traz aqui. Desde o momento que você pensa em fazer e depois separa. Se você está fazendo por tristeza, tem que dar, né? Tem que ajudar. Afinal a igreja está precisando. Toma! Toma! Então, Deus observa, abençoado. Observa. Guarde bem isso no seu coração. Deus observa o que você faz para Ele. Então você pode enganar a pessoa que está do seu lado, você pode enganar o pastor, você pode enganar o pastor Heraldo, dar um tapinha nas costas dele. Ei, pastor, abençoado. Eu vou com a tua cara, eu gosto de tu. Eu gosto de tu. Vamos tomar um kisuke ali. Você pode falar o que você quiser. O que você quiser. Mas uma pessoa você não engana, Deus. Jesus falou, muitas pessoas vieram aqui nesse gasofilácio que vocês colocaram aqui, muitos ofertaram, só uma pessoa fez o melhor, de coração generoso, foi aquela viúva que não tinha quase nada e deu o melhor que ela tinha, foi tudo que ela tinha, e ela colocou aqui. E um monte de rico trouxeram a sobra, trouxeram a miséria para ofertar nas coisas de Deus. E nada disso serve. Jesus falou, está lá em Marcos. Servir a Deus é importante, mas na hora de servir, faça com amor. Você gosta que alguém te dê alguma coisa de qualquer jeito? Um presente? Toma. É seu aniversário, eu comprei, toma, pega. Você gostaria de receber um presente assim? Meu filho. Você devolve? Deus também não quer. Ele devolveu a oferta de quem? De Caim. Meu filho, faça bom proveito da sua miséria. Faça bom proveito da sua miséria, eu não quero. Uma vez eu falei para uma pessoa, pastor, eu não sei se eu vou continuar congregando aqui não. Por causa que é longe, eu estou enfrentando muita luta. Aí eu virei para a pessoa e disse, olha, o meu Deus não é mendigo. Eu não vou me ajoelhar, não vou me implorar, eu não vou me arrastar aqui na igreja para você congregar não. Se os outros conseguem, faz uma forcinha que você consegue também. Faz uma forcinha que você consegue também. O meu Deus não é mendigo. Ele é o Senhor do ouro e da prata. E Ele se agrada daquele cujo coração é totalmente dEle. E eu recebo o teu coração sendo todo de Deus. E se alguém quiser te atrapalhar, anule. Olha, não me atrapalha não, porque o meu coração é todo de Deus. Amém. Quanto mais o teu coração for todo de Deus, você vai ser feliz, você vai prosperar, você vai ter paz na sua família. Pastor, a minha família está ardendo em chamas. É porque está perto de tudo se acalmar. Continue perseverando. Qual é a causa que não tem luta? Qual é a situação que você não tem que se sacrificar um pouquinho para tomar posse? Em tudo tem que ter um pouco de esforço, um pouco de sacrifício, de luta. E a gente chega lá, em nome de Jesus. Amém. Diga, eu recebo esse entendimento. Agora, o sacrifício que eu digo é a perseverança, é o esforço, é a fé. Não é sacrifício como fazem essas igrejas aí, dê seu carro, sua casa, não é nada disso não. Uma outra evidência, aqui em Gênesis, capítulo 14, verso 18. Vamos lá. E assim diz o livro de Gênesis, 14 é o capítulo a partir do verso 18. E começa assim, hein? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Quem é que tem o controle e o domínio de tudo nessa vida? Deus. Declara aí você com a mente de Cristo ativada. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Diga, Deus faz justiça.
E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Até aqui. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Olhe para mim. Detalhe importante e rápido, e você entende isso claramente. Ninguém explicou nada para ele. Olhe para mim. Ninguém explicou nada para Abraão ser dizimista. Ninguém falou nada, ninguém o obrigou. Ele viu Melquisedeque e ali ele sabia que o dever dele era dar o dízimo de tudo. E foi o que ele fez. Eu declaro todos vocês com a mente de Cristo. E foi o que ele fez. Quando ele viu Melquisedeque, que Hebreus 7:1 diz que era o próprio Deus, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de existência. O próprio Deus. Está lá em Hebreus 7, hein? Tudo bem explicadinho. Quando ele viu Melquisedeque, ele sabia, não, eu tenho que devolver, eu tenho que dar o dízimo. Então, uma pessoa que você tem que pedir para ser dizimista, ofertante, viver o princípio da semeadura, implorar, pelo amor de Deus. Isso não é questão de falta de entendimento, não. Isso é avareza. Isso é carne que milita, abençoado. Diga, eu recebo esse entendimento. Isso é carne que milita na pessoa. Abraão foi dizimista e ninguém o obrigou, ninguém falou nada para ele e ele foi fiel. Assim eu recebo você por gratidão e por amor sendo dizimista. Você ofertando. Novamente eu pergunto, havia lei de Moisés nessa época? Não havia lei. Tinha alguma ordenança de Moisés? Você tem que dar. Não havia. É por isso que aqui eu não obrigo, é por isso que aqui eu não fico implorando, é por isso que aqui eu não faço... Eu exponho uma palavra para que você viva. Aqui a gente deixa você bem à vontade, para que você seja obediente à voz de quem? De Deus. Ouça a voz de Deus, porque Ele fala. Você é um filho amado dEle, Ele te ama, Ele fala com você. Abraão, diz o livro de Gálatas, e eu vou mostrar com a Bíblia, que ele teve a experiência de viver o Evangelho. Em Gálatas diz que ele viveu um período de pré-graça, como nós, um período sem lei. Olha só o que está escrito em Gálatas 3:6. Mantenha o seu dedinho aqui, daqui a pouco a gente volta de novo para Gênesis. Tá? Mantenha a tua mão aí guardando o livro de Gênesis, nessa última evidência, que a gente vai voltar para o livro novamente. E assim diz o Evangelho em Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são o quê? Filhos de Abraão. Guarda essa parte que você vai precisar lá na frente, em uma leitura que vamos realizar. Diga, eu sou filho de Abraão também. Olhe para mim. Isso é segundo o Espírito, isso é segundo a fé, porque segundo a carne é impossível. Tudo é espiritualmente falando, em nome de Jesus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a quem? A Abraão. Então Abraão, naquele período lá atrás, que ele estava dando dízimo, e que Caim estava ofertando, era um período pré-graça. Não tinha nenhuma ordenança da lei de Moisés ali. Nada. Era um homem que fazia a vontade de Deus por obediência. Eu estou aqui para te obedecer, Deus. Por isso que o tempo todo o livro de Gênesis fala, e Abraão obedeceu, e Abraão obedeceu, e Abraão obedeceu, e foi bem sucedido. Porque a regra era o quê? Fazer a vontade de Deus. Essa era a lei que existia. Obedecer a Deus. Só. Vai ser obediente, vai colher. Vai ser bem sucedido. Essa era a lei de Deus. Em ti serão abençoados todos os povos. Olha, você tem que ter um raciocínio fotográfico. De sair de uma leitura e passar para uma outra. E entender isso. Raciocínio fotográfico. Agora veja o que diz o verso 17 do mesmo capítulo. Declaro você com esse raciocínio fotográfico. E digo isto. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Que aliança foi essa confirmada a Abraão? O Evangelho. Que nós acabamos de ler aqui no verso 8. Vai vendo. A lei que veio 430 anos depois, não pôde abrogar de forma que venha a desfazer o quê? A promessa. Então aquilo que Abraão recebeu, um período de pré-graça, a lei não revogou aquilo.
Porque a lei só veio depois. Diga, a lei só veio depois. Isso está claro para vocês, meus irmãos? Esse repasso é importante. Agora vamos a Gênesis, capítulo 26, verso 1. Livro de Gênesis, 26 é o capítulo, verso 1. Aqui vai falar, nesse capítulo 26, a partir do verso 1, da história de Isaac. Diga, Isaac. Isaac era filho de quem? De Abraão. O filho da velhice de Abraão. O filho que Deus prometeu e cumpriu, hein? É importante pensar nessas coisas, que o que Deus promete, Ele cumpre. Possa ser que leve um tempo, possa ser que não leve tanto tempo assim. Que você comece a colher essa semana o que você tanto quer hoje aí dentro do seu coração. Diga, eu recebo essa palavra. Possa ser que você já comece a colher amanhã, ou daqui a pouco, esse desejo que está aí dentro do seu coração. Basta, abençoado, a gente se apegar. É aquilo que a gente aprendeu no tema, receba, tem anjo contigo. Se a gente se apega a Deus com amor, Ele vai te responder quando você clamar. Ele vai saciar você com longevidade e trazer livramento diário para a sua vida. Mas tudo isso tem que haver uma obediência, obedeça. O segredo da felicidade está na obediência. Não fica se envolvendo com gente, Maria vai com as outras, no sentido de pessoas que não ficam em igreja nenhuma. Pessoas que ficam só na internet. Deixa eu ver o que esse pregador está pregando. Agora deixa eu ver o outro. Deixa eu ver o outro. Isso atrapalha. Porque um tem uma interpretação, o outro tem outra, o outro tem outra. E é um querendo mostrar que é melhor do que o outro. E todos eles fogem do que está escrito. E nós temos que ficar com aquilo que está na Bíblia. Amém? Aquilo que está escrito em o nome de Jesus. E aqui nós temos Isaac como descendente de Abraão. E nós também pela fé somos descendentes de Abraão. Lembra que nós lemos? Que os da fé também são filhos de Abraão. Por isso que eu pedi para você guardar a leitura de Gálatas. E assim começa o capítulo 26 de Gênesis, verso 1. Muita atenção. Sobreveio fome na terra, além das primeiras havidas nos dias de Abraão. Então a gente já percebe aqui no começo do verso 1, que Isaac estava em um período de muita fome. Sobreveio fome à terra, além das primeiras a vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Quando Deus fala para Isaac, olha, não desça para o Egito, Egito aqui significa você procurar em outras pessoas ajuda. Descer para o Egito era confiança no homem. E Deus fala mais adiante, espere em mim. Confie. Porque no Egito havia prosperidade. E a tendência de Isaac, porque havia fome, como lemos agora há pouco, era ir para o Egito buscar ajuda no homem. Mas Deus fala aqui, você não. Não vá buscar ajuda lá, espere em mim. Aqui Deus já começa a ensinar o seu filho a ser obediente. Não vá. Já começa a ensinar a Isaac a ser obediente. Não vá. E Abraão foi obediente. E a gente percebe Isaac, filho, andando nas mesmas pisadas do pai. Fiel, obediente, não, vou obedecer. A minha vontade é de ir para o Egito, porque lá tem prosperidade, e eu vou estar livre dessa fome, dessa seca, desse período ruim, difícil. Lá tem prosperidade, lá tem comida, lá tem tudo o que eu preciso. Aí Deus falou, não, eu já prosperei o teu pai Abraão no deserto, eu também prospero você. Fica aqui. Sabe aquela perseverança contra a esperança? E você não, eu vou conseguir, é isso que eu quero. E todo mundo dizendo, não vai dar certo para você, e você não vai dar certo, sim. E eu vou continuar aqui perseverando em nome de Jesus, porque é isso que eu quero e eu creio que eu vou tomar posse. E Deus falou, fica aí. E um filho de Deus abençoado, ele deve ser obediente à voz de Deus. Amém? Um filho de Deus abençoado deve ser como foi Abraão. O Egito também significa o sistema religioso, viu?
Não queira você também voltar para lá. Fica aqui. Tem pessoas que com o tempo, eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Eu estou cansado de tanto esperar. Não, abençoado, tenha um pouco mais de paciência, calma, fica aqui. Deus vai te honrar aqui, sabe por quê? Porque o livro de Atos diz que o Evangelho da Graça tem poder de vos edificar. Tem poder de arrumar a nossa vida. Fica aqui. Ô pastor, às vezes eu fico pensando, será que eu não tenho que fazer uma campanha? Será que eu não tenho que fazer uma corrente? Será que eu não tenho que fazer um sacrifíciozinho? Será que não tem um demônio em mim? Será que não tem um demônio em mim, pastor? Nem que seja um capiroto. Mas não tem umzinho. Às vezes eu desconfio, pastor, que tem um em mim. Abençoado, o que está dentro de você é Deus que te criou. Se você é dono de um terreno, quem é que tem o direito de estar ali dentro e fazer acontecer? Você, diga eu. Você é propriedade exclusiva de Deus. Quem é o proprietário e dono da sua vida? Deus. Quem é que mora dentro de você? Deus. Meu Deus do céu. Ah, mas eu acho que tem um demônio em mim, pastor. E é aquele lá que usa saia, é aquele meio assim, sabe, cansado. Não, você não tem nada disso não, abençoado. Você não tem nenhum Zé Pilantra em você não. Você é um abençoado de Deus. Já disseram para mim, pastor, por certas falhas que eu tenho, fraqueza na... tem um Zé Pilantra em você, viu? Você tem um Zé Pilantra em você. Não, você é uma carne pilantra, mas você é um abençoado de Deus. Em espírito você é um abençoado. Diga eu recebo. Seguindo aqui com a leitura, capítulo 26, Gênesis. Agora o verso 3. Habita nela... Porque Deus falou, fica aí na terra que você está, não sai daí, não vai para o Egito. Habita nela e serei o quê? Contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Diga, nosso pai também. Nosso pai também. Diga, meu pai também. Meu pai também. Você recebe essa palavra? Recebo. É o que acabamos de ler lá em Gálatas, capítulo 3, verso 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas o quê? Terras. Vai vendo, hein? Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Veja que não é só os judeus. Todos nós, diga todos nós abençoados. Somos herdeiros das promessas de quem? De Deus. Agora, muita atenção. Eu chamo a sua atenção para o verso 5 e 6. Uma vez mais eu vou ler o verso 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a mim o quê? Palavra. E guardou os meus mandados, os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas o quê? Leis. Agora, eu pergunto para vocês, que lei havia naquela época? Nenhuma. Nenhuma lei havia. Nenhuma lei de Moisés. Porque a lei de Moisés só veio 430 anos, muito depois. Porque de Isaac veio Jacó, se você não conhece, vai passar a entender agora. De Isaac veio Jacó, de Jacó veio José do Egito, e só bem depois veio a história da lei de Moisés, aquele que Deus escolheu para libertar o povo que estava escravo lá no Egito. Então, quando Deus aqui diz, Isaac, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, porque Abraão obedeceu às minhas leis, ele está dizendo, eu vou te honrar, porque Abraão fez a minha vontade, porque Abraão me obedeceu. As minhas leis, os meus princípios. Eu me faço entender? Porque ele me obedeceu. Ele fez a minha vontade. E uma das vontades de Deus está o semear. Aí você vê o valor daquele dízimo que Abraão deu. Foi uma obediência, não foi? Aquilo foi importante porque Deus observou aquilo. Seu pai, Isaac, foi obediente. Era fiel. Porque quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, que é Deus, como diz Hebreus 7, Abraão ali estava cumprindo a vontade de Deus, um dos princípios de Deus.
E quando você dá o dízimo, dá a sua oferta, você está cumprindo a vontade de Deus, as leis eternas de Deus, que é o semear e o colher. Abraão foi muito honrado por Deus até no deserto. Atenção, igreja, olhe para mim. Até no deserto, diz o livro de Gênesis. Tem uma certa passagem que diz assim: larga tudo aí. Larga a casa, larga móvel, larga tudo. E vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele não perguntou para Deus que terra seria e o que ele iria encontrar lá. Simplesmente ele obedeceu e foi. Você faria o mesmo? Pense e não me responda. Larga tudo e vai para lá. Mas como, Deus? Eu vou largar tudo, eu construí aqui a minha casinha, né, tão bonitinho, ó, só. Acabei de pintar esses dias. Larga tudo e vai para lá. E não perguntou nada. Não questionou Deus. Tem gente que questiona Deus quando demora uma coisa. E quando vem, mas poderia ter sido melhor, né, Deus? Deu aumento de salário, mas foi uma porcaria. É, abençoado. Tem muita gente querendo essa porcaria. Seja mais grato pelo dinheiro que você tem, pelo salário que você tem, a aposentadoria que você tem. Tem muitas pessoas com dificuldade de se aposentar. Enquanto você está falando que é miséria todo dia, ou aposentadoria miserável que esse governo me dá, você deveria mudar, tirar essa cabeça velha e colocar uma mente nova. Obrigado, Senhor, por essa aposentadoria abençoada, por esse salário abençoado que eu recebo. Eu estou um pouco apertado, mas eu vou pagar em nome de Jesus. Graças a Deus que eu tenho. Porque se você não tivesse salário, seria muito pior. Muito pior a situação que você está enfrentando. Então dê graças a Deus em tudo. Diga, eu recebo esse entendimento. Então, Deus foi com Abraão por conta da sua obediência até no deserto. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai tomar conhecimento agora. Abraão e a família dele, todos eles morreram em ditosa velhice. Ninguém morreu de doença. Diz a palavra de Deus. Anote aí, Gênesis 25:8. Diz que Abraão morreu em ditosa velhice. Em casa você lê. E assim também, Isaac, Jacó, José. Isaac morreu com 180 anos. Sabia? E a Bíblia diz, farto de dias. Ou seja, não morreram por doença. Abraão chegou em uma velhice saudável e bonita. Eles chegaram a uma idade avançada, saudáveis, felizes e realizados. Isaac, Jacó, José, chegaram naquela idade avançada, mas aquela idade avançada, saudável, felizes, realizados. Nossa, que Deus maravilhoso. É meu avô Abraão. É meu pai Abraão. Muito bom é o nosso Deus. Uma velhice ditosa. Não foi por doença. Chegou a hora e Deus, eu vou te levar. Farto de dias. Depois leia também Gênesis 35:28. Gênesis 47:28. E Gênesis 50:22. Se eu falei rápido, eu repito. Gênesis 35:28 e Gênesis 25:8, Gênesis 47:28 e Gênesis 50:22. Jacó morreu com 147 anos. José 110. Abraão 175. Abraão era rico, mas ele sabia que tudo que ele tinha foi Deus que lhe havia dado. Tem pessoas que começam a prosperar, é honrado, isso é um fato na vida de alguns, e se esquece com o tempo do abençoador e de obedecer os princípios de Deus. Que isso nunca aconteça com você. Que você deixe de amar o abençoador e de obedecer os princípios do abençoador. Está sendo honrado? Mais motivo você deve ter de continuar a caminhada em nome de Jesus. Não deixe nenhuma interpretação atrapalhar você, de pregadores, da internet ou qualquer pessoa que se aproxima de você. Tem pessoas que no auge da avareza, eu já vi muito isso e ouvi, que fala que o dízimo é da lei de Moisés e nós estamos vendo aqui que isso não tem nada a ver. Percorreu um período, mas permanece porque é um princípio de Deus.
Ah, mas é da lei. E não havia lei no tempo de Abraão, isso está bem claro. E se você embarca nessa, você está deixando de ter um coração aberto para com quem? Para com Deus. Então não embarque nessa. Tenha um coração aberto para o seu Deus, em nome de Jesus. Agora, vejamos o que diz o verso 12 do capítulo 26. Olha o que diz Gênesis 26, é o capítulo, verso 12. Semeou Isaac. O que fez Isaac? Semeou. Diga, semeou. Isaac era um abençoado de Deus? Sim. Deus confirmou que ele era? Sim, a gente acabou de ler. Mas ele semeou. Você é um abençoado de Deus? Sim. Mas tem que semear. É abençoado, mas tem que semear. Efésios diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Então, no campo material, nessa vida terrena, existe um fazer para colher. Amém. Existe um fazer para colher. Tem um princípio de Deus que você tem que obedecer, o semear. E nesse semear está o dízimo e a oferta. Não vai haver colheita se não haver sementeira. Não vai haver colheita em sua vida se não houver o semear. E mais tem Deus para te dar do que você para Ele. Repito uma vez mais. E nós estamos aqui lendo algo cujo Deus é o mesmo. Olha só. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Verso 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou o quê? Riquíssimo. Só pelo fato de obedecer. Obedeceu, plantou, colheu. É assim, ó. Obedeceu ao princípio de Deus, começou a tomar posse. Isso é lindo, abençoado. Ele se tornou um homem rico. O Deus é o mesmo. A questão está em você ver como você faz as coisas para Deus, como você semeia para Deus. Isso é muito importante. Como você semeia para Deus. É isso que você tem que estar atento. Nas coisas que você faz. Lembre de Abel. Pense em Caim. Deus não gostou da atitude de Caim. Mas de Abel, Abel é um bom exemplo a seguir, a praticar. Verso 13, uma vez mais. Período de fome e o homem ficou riquíssimo. Para pensar, hein? Período de fome e ele ficou riquíssimo. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, porque esse era o dinheiro da época. Quem possuía isso aqui era rico. De maneira que os filisteus, e tinham o quê? Inveja. E veja que a inveja não fazia nada contra ele. E tem pessoas que têm medo de inveja. De olho grande, está amarrado. Sangue de Cristo tem poder. Eu desconjuro essa Zefinha invejosa, miserável. Você não tem que ter medo disso não, abençoado, dessas coisas. Ai, pastor, tem um saco de água na porta da sala e na do fundo. Proteção contra o olho grande. Eu desconfio que a Zefinha tem inveja até do marido que eu tenho. Ela gostaria de ter um homem como eu tenho, pastor. Abençoado, tira essa cabeça velha de você. Abimeleque era um rei. Os filisteus eram um povo. E tinha inveja de Isaac. E Isaac ali, ó, tranquilo. Ele não ficou, tá amarrado. Campanha, corrente, sexta-feira, eu estou lá na igreja, sexta-feira. Sai, 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 em nome de Jesus. A minha fé, a minha prosperidade, você não leva. Abimeleque do diabo. E vai saindo, em nome de Jesus. Ele não ficou nessa não, como tem muitos crentes que ficam, aquela vizinha tem inveja de mim, ela olhou muito para o sofá que as Casas Bahia colocou aqui, é por isso que deu problema na mola, deu problema na correia, essa Zefinha invejosa mesmo, é ela, odeia essa mulher. Abençoado, tranquilo, essas coisas não têm força, são obras da carne. Uma vez que você está se alimentando em Deus, reine em vida. A gente vê aqui um homem tranquilo, diga tranquilo. E sabe o que foi que esse rei falou para ele? O invejoso? Vai vendo. Pastor, eu gostei dessa parte aqui da Bíblia. Não fez nada contra ele a inveja.
E às vezes você lá no seu trabalho fica lá preocupado, agoniado. Ai, mas essa fulana tem uma inveja de mim. Ai, uma inveja. Deixa, abençoado, fica você tranquilo, na boa, reina em vida. Vai tomar um sorvete. Isso, vai ser feliz. Verso 14. Possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Disse Abimeleque: Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. E o homem era rei. Quando Deus é com a pessoa, até o invejoso reconhece. Eu recebo as pessoas admirado com a tua prosperidade, com a tua vida. O que tem naquela igreja? Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. Mas como é que pode? Eu fiz de tudo para ver essa pessoa chorando, sofrendo. Está rindo. Essa risada, sabe? Eu odeio. Eu não gosto de ver ela feliz. Eu não gosto de ver ela alegre. Ah, risadinha que me irrita. Não, abençoado. Ele nem vida. E se alguma pessoa está prosperando, o Salmo diz: fique quieto, não tem inveja daqueles que são carnais e que estão prosperando, aparentemente na sua frente, porque uma pessoa que está na carne, o que ele conquista dura pouco tempo, o seu permanece. Amém? Porque pode nascer em você, filho de Deus, uma inveja. Mas como é que pode? Não vai na igreja, não é fiel, não louva, não ora, não faz nada para Deus e comprou um carro novo? Calma. São 120 parcelas ainda a serem pagas. São 150 parcelas ainda a serem pagas. Enquanto que o seu, Deus vai dar condições de comprar já quitado. Em nome de Jesus, diga eu recebo. Calma. Você fica, Deus, parece que não é comigo. Deus é com você sim, amado. Diga eu recebo essa palavra. Verso 16. Disse Abimeleque: Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais rico, muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Ele teve uma atitude que tem que ser a atitude de todo filho de Deus. Tranquilo, eu vou. Agora, Deus observa tanto a gente, que quando o rei tomou essa atitude, ó, sai de perto, se afasta de mim. Olha o que Deus falou para Isaque, o verso 24. Verso 24. Olha como Deus estava atento ao que estava acontecendo. Assim também, Ele está atento a você. Na mesma noite, por isso que eu falei que você tem que ter um raciocínio fotográfico, tá? Na mesma noite lhe apareceu quem? O Senhor. E disse: eu sou o Deus de Abraão, meu filho, teu pai. Não temas. Ele pediu para você se apartar, mas quem prospera aqui sou eu. Você está guardado, você está comigo, você está com tudo. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Fique em paz. Amém? Agora, Abimeleque teve um arrependimento, porque enquanto Isaque estava por perto, a prosperidade estava perto, a bênção estava perto. Assim eu recebo as pessoas vendo isso em você, admirado com o Deus que você está servindo, admirado com a sua prosperidade. Nossa, quando você entra aqui, o ambiente muda. Quando você vai embora, fica tão triste. Aconteceu a mesma coisa. Quando Isaque se aparta, Abimeleque falou: é melhor ele perto, porque ele perto o negócio fica melhor, porque Deus é com ele. Amém? E veja o quanto é importante ter esse raciocínio fotográfico. Não sei se você percebeu isso, que Deus sempre diz: por amor a Abraão, eu estou sendo contigo. Então veja o quanto é importante você, pai, você, mãe, perseverar por sua casa. Os seus filhos vão ser beneficiados pelo amor que você tem a Deus. Como quem diz assim: olha, Irene, por amor a você eu guardo seu filho.
Letícia, por amor a você, eu vou conduzir você em triunfo. E vai. Por amor a você. Por amor a você. Por amor a você, eu guardo o teu filho, guardo a tua família. Eu vou dar o que você precisa. Tenha esse raciocínio fotográfico, porque eu estou percebendo isso. Eu estou correndo um pouco por causa do tempo, mas eu estou pensando nisso ao mesmo tempo que eu estou lendo. Por amor a Abraão, teu pai, eu estou te guardando, eu estou sendo contigo. Veja o quanto é importante um pai e uma mãe perseverar em Deus. Os filhos também colhem. Pense nisso em nome de Jesus. E tem mais, para a gente terminar aqui e fechar com chave de ouro. Tem mais coisas para serem ditas, mas eu vou me deter aqui. Veja o que diz o verso 26, do mesmo capítulo. Tá? De Gerar foram ter com ele Abimeleque, aquele que falou, te aparta de mim, Isaque. Olha ele procurando Isaque. Nunca diga dessa água eu não beberei. A vida dá muitas voltas. Nunca diga, eu nunca vou precisar de você. Nunca diga isso para uma pessoa. Por mais vontade que você tenha de dizer, que vontade eu tenho de dizer, eu vou falar, eu nunca vou precisar de você, seu imprestável, miserável. Vai para o inferno, eu nunca vou precisar de você. Nunca diga isso. Acalma essa carne que tu tem e nunca fale isso. Porque a vida dá tanta volta e você pode um dia chegar a precisar dessa pessoa. E essa pessoa vai ser uma ponte para que você atravesse e chegue ali aonde você precisa, em nome de Jesus. Pense nisso. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque, por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Você falou que eu não prestava. Sai de mim. Oh, meu Deus. Mas o mundo dá muitas voltas, viu? Oh, coisa boa. Não é verdade, dona Divina? Mas dá muita volta, né? Esse pastor não presta, mas depois vai estar aqui glorificando a Deus e falando que eu sou um abençoado de Deus. Diga, eu recebo essa palavra. Eu declaro para quem se afastou, né? Logo, logo. Meu Deus, isso aqui é forte, viu? Verso 28. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança o quê? Contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem. Te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Diga, eu recebo essa palavra. Olha que maravilha, abençoado. Ele se admirou com a prosperidade, com o Deus que era na vida dele. Assim também eu recebo as pessoas reconhecendo, vendo Deus na tua vida. Mas Deus é com ele mesmo, viu? Estava caído, estava triste, estava numa miséria desgraçada, sofrendo, desempregado, em depressão, fulano, e agora está bem. Diga graças a Deus. Na próxima parte, pois podemos considerar essa uma parte 1, não sei se vamos ter a parte 2 domingo, Deus é que sabe, tudo é segundo a vontade dele. Quando tivermos a parte 2, a gente continua. E a gente começa do ponto que paramos, aqui. Porque Jacó também seguiu e andou nas mesmas pisadas. O meu avô foi obediente, meu pai foi obediente, também você. E foi bem sucedido. Tem um momento que Jacó diz assim, em Gênesis, Deus, eu não tenho nada. Eu não tenho nem cama para eu deitar. Mas essa pedra aqui vai ser a minha cama. As estrelas vão ser meu cobertor. Mas se o Senhor me honrar, me prosperar, certamente eu te darei o dízimo. O que o meu avô Abraão fez, o que o meu pai fez, eu vou fazer também. Eu vou ser obediente. E o homem se tornou riquíssimo. Mas isso fica para uma próxima parte, segundo a vontade de Deus. Então o segredo para ter uma vida financeira próspera
é ser fiel em tudo que Deus lhe concede. Tudo. Ser fiel a Deus em tudo que Ele te concede. O mesmo Deus que fez com que Abraão, Isaac e Jacó prosperasse, esse mesmo Deus está aqui hoje dentro de nós, aguardando de você obediência às suas leis, aos seus princípios. Amém? Então nunca endureça o coração quando Ele falar. Nunca. Falou para você fazer algo? Obedeça. E eu recebo, eu declaro isso, uma prosperidade sem fim na sua vida. E nunca alimente pensamento negativo, palavra negativa. Ah, isso aqui é muito caro, não é para mim. Eu não posso. Posso sim, eu sou um filho de Deus. É bonito, eu gostei, e eu recebo que eu vou comprar, eu recebo tomando posse em nome de Jesus. Amém? Recebo que eu vou ter. Seja um carro, seja uma casa, seja um eletrodoméstico, seja o que for, eu recebo que eu vou ter. Então, tira essa cabeça velha e coloca uma mente nova. Para de ficar falando palavras negativas com você mesmo. Ah, eu não posso, isso aqui é muito caro, pastor. É caro demais, meu Deus, é caro demais. Parece que a pessoa vai fazer uma necessidade quando fala, mas é caro demais. Parece que vai, né, soltar um barrão ali. É caro demais o negócio. Não, não é caro não, eu sou um filho e abençoado, diga herdeiro de Deus. E mais que vencedor. Eu recebo que você vai ter a melhor semana da sua vida. E um bom dia a todos. Até a próxima, até quarta, até domingo. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.